Somos pedagogas. Somos professoras. Somos funcionárias. Mas não só. Somos mães, se quisermos ser. Educadoras. Estudantes. Acadêmicas. Somos mentes brilhantes. Somos muitas. Somos diversas. Não somos a mesma pessoa. Nós somos pretas. Eu sou preta. Mas somos muito mais do que querem que sejamos. Eu luto. Eu também luto. Por uma escola antirracista. Que saiba acolher, respeitar e potencializar todas nós. Somos mulheres pretas. Somos quem quisermos ser. Vamos à luta. Bom dia a todos e todas. Vamos à luta neste dia 30 de julho, na nossa última atividade aqui do nosso curso de formação, nesse mês especial, né, que é o mês aqui, o Julho das Pretas, e na semana que nós tivemos, inclusive, o Dia Internacional da Mulher Negra e Afro-Latino-Americana e Caribenha. Então, neste dia que nós estamos aqui exaltando uma escola sem racismo, uma escola que seja inclusiva, uma escola que garanta a formação dos nossos estudantes, uma formação integral. Então, nós celebramos aqui também, nesse encontro de hoje, este que é um momento de discussão também política sobre a participação da mulher negra em todos os nossos espaços. O Julho das Pretas é uma ação de incidência política e uma agenda conjunta proposta por várias organizações e movimentos de mulheres negras no Brasil, e é voltado para o fortalecimento da ação política e coletiva de mulheres negras nas diversas esferas da nossa sociedade. Essa ação foi criada em 2013 pela ODARA, Instituto da Mulher Negra, e celebra o dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Afro-Latino-Americana e Caribenha. O tema deste ano, do Julho das Pretas, é Mulheres Negras no Poder, Construindo o Bem Viver. É uma agenda, então, coletiva, que nós precisamos todos nos inserir para garantir que não só a nossa escola, mas a nossa sociedade seja uma sociedade inclusiva e que as mulheres tenham mais participação e, especialmente as mulheres negras, possam participar mais dos espaços de decisão, espaços coletivos, para que a gente tenha, de fato, uma agenda que seja favorável ao conjunto da sociedade brasileira, do qual a mulher negra, latino-americana e caribenha representa muito bem. E é com esse espírito de luta, de inclusão, de discussão sobre uma sociedade mais justa, igualitária, que nós vamos falar hoje sobre a questão da formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica aqui no nosso estado, e, claro, vamos falar um pouco também do cenário brasileiro com as modificações aí que estão sendo colocadas para os cursos de licenciatura. Essa atividade, a atividade de hoje encerra essa primeira etapa do nosso processo formativo, no qual a gente vem discutindo o processo de empresariamento da educação. E para fazer essa atividade de hoje, para dirigir, para organizar esse processo, nós vamos ter aqui, então, a nossa colega, a nossa companheira Wanda Bandeira Santana, da PP Sindicato, que vai fazer a mediação, apresentar os nossos convidados, e a partir daí a gente colocar em discussão também formação inicial e continuada dos nossos profissionais da educação básica. Wanda, bom dia para você. Quero agradecer aqui, antes de passar para a Wanda, o Wagner e a Juliana, que estarão fazendo aqui, né, estão fazendo aqui a nossa interpretação em Libras, para que a gente possa chegar também àqueles espaços, aquelas pessoas que precisam desse atendimento diferenciado. Também o Luan, agradecemos o Luan, o Edmilson, que estão aqui na transmissão e que dão todo o suporte para que a gente possa, mais uma vez, chegar em todas as redes, nas redes aqui da PP Sindicato, no YouTube, no Facebook, para que essa discussão possa
ser colocada também em vários espaços, não só este aqui no Zoom, mas que chegue a toda a rede e aqueles que lutam por uma educação pública de qualidade. Bom dia a todos e todas, eu sou a professora Edneia, e a gente está aqui para encerrar essa primeira atividade, essa última atividade da primeira parte do nosso processo formativo, que é a formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica do Estado do Paraná, entendendo este contexto de empresariamento da educação e, claro, pensando quais são as possibilidades que nós, enquanto educadores, e quais as nossas ações para romper com esta lógica toda do empresariamento que descaracteriza e tem descaracterizado o trabalho educativo e o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Wanda, bom dia. A condução é com você, minha amiga. Bom dia, Edneia. Bom dia a todos e a todas que estão nesse nosso último seminário da primeira etapa. Parece que foi ontem, uma quarta-feira de cinzas, que nós nos reunimos para começar a pensar esse curso de formação, e já estamos agora no nosso 6º seminário, né, o último dessa primeira etapa. Uma experiência muito enriquecedora, e nós precisamos festejar, porque planejar e executar e chegar até aqui, né, com toda a dinâmica que tem sido este semestre, tanto na escola quanto na universidade, é um feito que precisa ser comemorado. Acho que hoje também é um dia de nós fazermos essa celebração, né, da nossa organização, da nossa disciplina e da construção que nós estamos fazendo. É fundamental esse acúmulo que nós estamos tendo. Hoje nós teremos o nosso, então, último seminário da primeira etapa do nosso curso de formação, lembrando que é um curso de formação e extensão, a parceria da APP, Unespar e UEL. E hoje nós temos como convidado o professor mestre Antônio Carlos Aleixo, da Unespar, e a professora doutora Maria Simone Jacomini Novak, também da Unespar. Então, para começar, eu só quero pedir, então, que o nosso, né, colega, companheiro também, o Aleixo, faça uma saudação inicial, dê o seu bom dia, e depois a Maria Simone. Bom dia. Opa, tá bom, som avado? Tá Vai, bom? vamos, Tá bom. pode ir falando. Tá. Bom dia a todos e todas. Eu quero só fazer a saudação inicial, parabenizando os participantes nesse sábado. Não sei se está frio em todo o Paraná, mas aqui em Campo Mourão está bem frio. E também agradecendo a participação, né, desses já militantes e outros que são futuros militantes pela educação pública. Daqui a pouco eu complemento essa saudação, Wanda. Obrigada. Maria Simone? Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Isso que a gente falou, né? Saudar aí os colegas que estão nessa manhã gelada aí, persistentes, né? Discutindo aí os rumos da educação desse estado, né? Dizer da importância da parceria aí, educação básica, universidade, né? Na universidade, a gente sempre sente essa ausência nas nossas discussões, né, internas, dizer que esse espaço é um espaço que para a gente está sendo muito, muito importante. É isso por hora. Então, está bem. Então, nós vamos iniciar, né, agradecendo mais uma vez também ao Wagner e a Juliana, que estão conosco, né, fazendo a tradução, né, para a língua de sinais. Então, nós vamos ter a explanação do professor Antônio Carlos Aleixo e depois da professora Maria Simone Jacomini Novak. E 30 minutos, né, para cada explanação, e de 30, né, a 40 minutos. Depois das explanações, nós vamos fazer, né, as intervenções, os debates. Então, lembrando que nessas nossas palestras estão sendo transmitidas, e aí nós pedimos para vocês também curtirem, comentarem, compartilharem no Facebook da APP Sindicato e no YouTube da APP Sindicato, para divulgar essa nossa atividade. E um tema hoje extremamente importante, que é o tema da formação inicial e continuada. Vamos fazer uma reflexão a partir de alguns elementos teóricos, mas
principalmente refletindo a partir da nossa prática, para a nossa prática, né, e para a formação que é necessária para que tenhamos, de fato, um processo de ensino e aprendizagem de qualidade e uma valorização profissional. Então, é nesse sentido, então, nós vamos iniciar esse nosso último seminário. Quero fazer uma apresentação do professor Antônio Carlos Aleixo, né, para que nós, né, conheçamos um pouco da sua trajetória. Então, o professor Antônio Carlos Aleixo, ele possui graduação em Letras Anglo-Portuguesas pela Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão e mestrado em Letras, Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É professor assistente do Colegiado de Letras, campus de Campo Mourão, da Unespar. Realiza pesquisas acerca dos seguintes temas: história, literatura, educação, estudos da linguagem, formação de professores e interdisciplinaridade. E foi reitor da Unespar em 2 períodos, 2013 a 2016, 2017 a 2020. E é um militante apaixonado pela educação pública. Então, agora com você. Começo já? Bom dia novamente a todos e todas. Como eu disse, é um prazer cumprir essa tarefa aqui, de trabalhar um tema que convive conosco o tempo todo, né? Desde que eu me formei na universidade, que na época nem era universidade, eu me formei numa escola de ensino superior que não era universidade ainda, que era a FECILCAN, no período. O tema da formação inicial e continuada, mais continuada que inicial, entrou para minha vida no ano seguinte, quando eu fui para a sala de aula aqui em Campo Mourão para ser professor de língua portuguesa no Colégio Estadual Dom Bosco, como professor temporário, como professor seletista. Na época, nós chamávamos de professor seletista, acho que era esse o termo. Então, depois disso, né, tive uma experiência enorme, né, em tempo, né, enorme em tempo, e também qualificada. Então, por isso, quero agradecer muito aos companheiros e às companheiras que me deram a honra de contribuir com esse debate aqui. Eu participei das discussões iniciais de organização desse curso, desse encontro. Tive a infelicidade de não conseguir acompanhar todas as falas, porque eu tenho aulas aos sábados de manhã e algumas das falas foram no sábado, e também não consegui acompanhar todas, mas eu revi depois pelo YouTube as últimas falas e então eu acompanhei bem o que aconteceu. Eu também preciso relatar para os participantes aqui, para os demais companheiros e companheiras, que nesse período, a Wanda fez a leitura aí da minha apresentação e ela deixou de dizer, porque a Wanda provavelmente ela foi lá no Lattes, né? Ela deixou de dizer que eu fui presidente da PP Sindicato aqui de Campo Mourão, que isso não vai para o Lattes, né? Essas coisas, nós não temos o nosso Lattes, né? Eu fui presidente da PP Sindicato aqui do núcleo de Campo Mourão por 2 gestões e fiquei militando na direção da PP por um bom tempo, até 2003. Depois de 2013, eu não me dediquei mais ao ensino superior. Em 2005, eu me desliguei da educação básica, mas eu militei na APP entre os anos do início de 1990 até 2003. E fui presidente do núcleo da APP aqui naquele período. Foi quando eu conheci a maior parte dos companheiros e companheiras que estão aqui neste curso, nesse encontro. Uma boa parte desse pessoal que está aqui, a Wanda, inclusive, né, Wanda? Nós éramos bem iniciantes, né, naquele período. E depois eu tive a felicidade e a alegria de participar da gestão da universidade, como tarefa também, que a história me atribuiu, né? Porque foi mesmo a nossa história aqui em Campo Mourão, tanto na FECILCAN, na faculdade, e depois na constituição e na organização da universidade. E aí, nessa constituição e organização da Unespar, a passagem dos 7 campi, das 7 faculdades para a universidade,
eu tive a felicidade de trabalhar com a professora Edneia e com a professora Maria Simone, que compartilham conosco aqui, então, dessa sala, dessa mesa, dessa organização. Então, nós três, e de fato é uma felicidade enorme, porque nós nem nos conhecíamos, nós nos conhecemos nesse processo todo, e eu encontrei nessas pessoas uma militância teórica e prática que deixam qualquer pessoa que é militante apaixonado e organizado e convicto, muito contente, muito feliz. Então, eu também gostaria de fazer essa referência, porque não é todo mundo que se dispõe a organizar e a trabalhar pela formação das pessoas. Não se trata de doação, não se trata de nada, né, que venha de outro mundo, mas é fruto da própria história das pessoas, né? Então, quero fazer essa referência que eu considero importante. Muito bem, o tema do nosso encontro de hoje é o papel das universidades na formação inicial e continuada. Então, eu preparei a minha fala por aproximadamente 30 ou 40 minutos, vou organizar nesses termos. A professora Maria Simone também vai tematizar está dentro do mesmo assunto, mas nós separamos aqui a forma de dizer, então são conteúdos diferentes dentro do mesmo tema. Eu talvez pudesse começar essa fala perguntando aquilo que tem rodado nas redes sociais, que tem rodado nos nossos cursos, nossos encontros, que é o tema da resistência, né? Porque é muito comum nós observarmos as pessoas com militância e que já têm um certo estágio de desenvolvimento da consciência, dizendo assim, nós vamos resistir. A gente resiste, estamos resistindo e vamos resistir. E talvez o ponto que a gente precisa começar a debater de fato é como que essa resistência se organiza e opera, né? O que é resistir? Porque muitas vezes, e quase sempre, a resistência também fica muito no nível e no limite apenas de um desejo, de uma vontade de resistir, sem as pessoas saberem como se organizam para essa resistência, principalmente aquelas que não estão engajadas ou organizadas nas frentes, né, dos movimentos sociais e também dos movimentos sindicais, né, que não estão nas direções, que não participam de debates permanentes e tal. Então, essas pessoas até têm vontade de resistirem, de se organizarem, de baterem contra essa avalanche, né, de privatização cada vez mais acentuada da educação, mas não sabem como fazer. Então, talvez a pergunta importante que poderia direcionar o nosso tema hoje, que é o último, também fosse esse, né? Assim, como que a gente resiste considerando a formação como uma ferramenta importante para essa resistência e organização. Então, eu separei a minha fala em 4 pontos rápidos, que são, o primeiro desses pontos é a dessacralização da universidade. A dessacralização por quê? Porque tem muita gente que acredita que a universidade é um espaço sagrado, né? Principalmente os meninos e meninas que chegam para a universidade, os meninos e meninas das classes trabalhadoras que chegam para a universidade na primeira série da universidade e encontram todo aquele aparato universitário, o discurso da universidade, e a universidade se torna algo sagrado. O segundo ponto são as contradições no interior da universidade, que eu quero debater esse tema. O terceiro ponto tem relação com a formação de professores, professoras, agentes e suas contradições, né? E o quarto ponto, as possibilidades de alianças e resistências em movimento. Então, eu vou separar a minha fala nesses termos. Espero que não seja muito chato e enfadonho da minha parte. Também preciso dizer, Wanda, que na minha apresentação, você citou aí aqueles temas que eu discuto, né? Leitura, produção de texto, debate de formação.
daquilo que está posto ali no Lattes, e eu não atualizei meu Lattes aí nesse último ano, nos últimos 2 anos, quando eu voltei agora para a universidade como professor, não mais como reitor, e isso já tinha me movido lá no período da reitoria, eu voltei interessado em fazer pesquisa sobre a universidade. Então, não aparece ali no Lattes ainda, mas as minhas pesquisas agora elas se voltaram, continuo ministrando aulas, inclusive no estágio, aulas na graduação e me preocupando com formação continuada de professores, e formação de professores, a formação inicial e a formação continuada, uma experiência que é consequência do período em que eu fui diretor da faculdade aqui de Campo Mourão, e nós tínhamos um programa importantíssimo com os professores da educação básica, que são meus colegas, né? Eu tinha acabado de sair da educação básica e continuava fazendo aquela formação. Não, eu continuo na minha pauta, mas agora eu tenho me interessado mais pela pesquisa sobre a universidade. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa nesse momento sobre a universidade brasileira, a universidade latino-americana e principalmente as universidades do Paraná. E aí, nesse caso, a minha orientação aqui nessa fala se dá pelas leituras e as investigações, as pesquisas que eu tenho feito com base em alguns autores. Entre eles, eu vou citar aqui o Florestan Fernandes, quem eu tenho lido mais nesse período agora, o Álvaro Vieira Pinto, o Darcy Ribeiro, o Luiz Antônio Cunha. Eu fiz a anotação aqui porque eu sempre vou falar Luiz Antônio Cunha e falo Celso Cunha, que é um gramático, né? E o Roberto Ler, que foi reitor da Federal do Rio de Janeiro recentemente, e também é um autor que tem discutido muito a universidade. E aí eu preciso também registrar que as minhas leituras se dão no campo da pedagogia histórico-crítica. Então, as leituras do professor Demerval Saviani e as pessoas que militam com ele nesse campo também são os objetos das minhas leituras, né? Muito bem. O primeiro ponto com relação à descentralização da universidade, eu considero importante, por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que a universidade é um bloco homogêneo, né? Um blocão, e que a universidade age, funciona, pensa do mesmo jeito para todo mundo, e não é assim, né? A universidade é um aparato do Estado, e desde a Revolução Industrial, desde a ascensão da burguesia capitalista ao comando, né, a estrutura, a organização do capitalismo, um pouco mais de 200 anos, 300 anos, a universidade assumiu essa tarefa também, né, no mundo todo, de ser organizada nos termos e nos modelos do Estado capitalista. Então, com poucas exceções, obviamente, né, mas como o capitalismo praticamente se expandiu por todo o planeta, o modelo de universidade que nós temos é um modelo que atende, em geral, à expansão também do sistema capitalista e à sua organização. Então, a universidade, em todos os lugares, de forma geral, né, há exceções, obviamente, tem como função primordial reproduzir no campo intelectual e ideológico os interesses dos grupos dominantes. Então, a universidade é importante para os grupos dominantes porque ali se produz e se reproduz ideologias fortíssimas, né? E tanto do campo da descrição teórica quanto da regulamentação das regras, né, também teóricas. No Estado capitalista, portanto, reproduz os interesses da sociedade capitalista. Então, já digo isso de saída, porque nós temos, no interior da universidade, as nossas contradições, né? Nós aqui que somos professores universitários e convivemos com esse grupo o tempo todo e vivemos na universidade, sabemos das enormes contradições que possuem na universidade, inclusive essas contradições são tidas como mérito da própria universidade, né? Que são os debates das ideias, as contradições de pensamento, e a universidade se caracteriza por isso também. Entretanto, é possível, a partir das leituras e dos estudos que nós temos feito, identificar alguns enunciados produzidos ali por volta de 1960, 1970,
de análise de autores críticos sobre a universidade que ainda fazem sentido. Então, um deles é o professor Álvaro Vieira Pinto. Eu acredito que algumas pessoas aqui conheçam o trabalho e as produções do professor Álvaro Vieira Pinto, outros talvez não, mas o Álvaro Vieira Pinto foi o professor, foi, né, um intelectual brasileiro, filósofo. Ele é pouquíssimo conhecido, inclusive na universidade, mas era a pessoa que o Paulo Freire chamava de mestre, né? Então, para você ter uma ideia, né, tem muita gente que lê, que gosta, que estuda Paulo Freire, por exemplo, e que não conhece os textos, a obra do professor Álvaro Vieira Pinto, e talvez nem tenha noção de que uma das influências do Paulo Freire tenha sido esse professor. E ele escreveu um texto, um livro, na verdade um livro pequeno, com um grupo, com vários ensaios, que se chama A Questão da Universidade. Escreveu isso em 1960, e ali ele aponta, então, algumas funções da universidade brasileira e da universidade latino-americana e a universidade no capitalismo. O Brasil tem um histórico muito recente, né, da universidade, e eu considero que não dá para entender o percurso de formação dos nossos colegas, professores, a formação inicial e também a formação continuada, e mesmo a elaboração de uma inteligência teórica e de reflexão do mundo prático, se nós não entendermos esse processo histórico, né? A Universidade Brasileira é muito recente. A Universidade Brasileira não tem ainda 100 anos, né? Isso parece que é muita coisa, mas alguns autores consideram que a primeira universidade, de fato, no Brasil foi a Universidade de São Paulo, criada em 1934, né, por força da burguesia e dos resistentes paulistas que queriam derrotar Getúlio Vargas, né? Não conseguiram derrotar pelas armas e decidiram, então, esse grupo hegemônico, né, a oligarquia paulista, derrotar pelo conhecimento, e criam a Universidade de São Paulo. Então, alguns autores consideram que essa é, de fato, a primeira grande universidade. O professor Florestan Fernandes anota que as universidades brasileiras têm uma característica. A grande parte das nossas universidades não nasceram como universidade, nasceram como escolas de ensino superior, uma herança da ocupação, né, da ocupação europeia, portuguesa, na formação dos seus técnicos intelectuais. Então, as primeiras escolas de formação superior deram conta desse domínio de Portugal aqui, e depois as nossas universidades foram se organizando a partir dessas escolas, e o Florestan Fernandes chama isso de universidades conglomeradas. Aqui no Paraná, por exemplo, quase todas as nossas universidades foram organizadas a partir de escolas de faculdades, todas praticamente, excetuando uma ou outra, talvez a Universidade Federal do Paraná, mas as universidades estaduais, por exemplo, de Londrina, de Maringá, de Ponta Grossa, a UniOeste, a UEMP e a Unespar e a Unicentro foram formadas a partir de faculdades existentes até os anos de 1970, né? Eram várias faculdades que se juntam, e o Florestan vai chamar isso de universidades conglomeradas. E essas universidades conglomeradas trazem a tradição daquelas escolas. Então, o Florestan vai fazer uma crítica nesse sentido. E o professor Álvaro Vieira Pinto vai enunciar, então, algumas funções da universidade na sociedade capitalista. Então, vejam, eu vou dar o destaque aqui para um deles e depois a gente continua o debate. Ele vai dizer que a universidade possui a tarefa de produzir e reproduzir os esquemas, a cultura intelectuais, os esquemas intelectuais de dominação em cada período histórico. Então, a universidade possui essa tarefa, essa função. A outra seria garantir uma colocação dos intelectuais ociosos das classes dominantes. É incrível esse debate aqui do professor Álvaro Vieira Pinto, mas ele vai dizer que, num determinado momento da história, as elites brasileiras não tinham onde colocar os seus intelectuais, e os intelectuais eram acomodados nas universidades.
A outra é organizar o cartório para o reconhecimento das funções proveitosas aos interesses da classe dominante. Por exemplo, a concessão de títulos de doutores e autorizações simbólicas para o exercício de cargos relevantes na sociedade. A gente consegue perceber isso, por exemplo, na estrutura das universidades brasileiras e da relação com os governos, que alguns dos principais ocupantes de cargos relevantes em certos governos, por exemplo, são oriundos das nossas grandes e mais destacadas universidades brasileiras, que, em muitos casos, beberam e bebem até hoje na inteligência europeia ou americana. O outro ponto, e aqui, então, tem relação com o nosso tema, é a absorção e o amortecimento, ou seja, uma função da universidade é absorver e amortecer os ensaios da consciência crítica popular oriunda da juventude que não tem compromisso com as classes dominantes. A universidade converte boa parte da juventude oriunda das classes populares e grupos médios aos interesses do capital, criando a ilusão de que esses jovens, os mesmos jovens, podem pertencer à elite intelectual e talvez à elite econômica. Trata-se de uma catequização, nos termos do professor Álvaro Vieira Pinto. Então, ele vai dizer, uma das funções da universidade é pegar aquela juventude rebelde, ou que tem um pouco de consciência, um pouco de consciência crítica, e que não compactua com o pensamento do capitalismo, e transformar essa juventude em futuros jovens capitalistas e intelectuais do capitalismo. A outra é filtrar boa parte dos recursos públicos por meio de institutos, centros de pesquisa, centros de inovação para interesses de grandes corporações. Pois muito bem. Por fim, ele vai dizer que a outra função é formar os representantes e dirigentes das estruturas do sistema capitalista, quer por meio da aquisição de conhecimentos, quer pelo lastro de polidez e maneiras necessárias para o relacionamento social. Então, a universidade seria um lugar de passagem, né, de pessoas que não sabem se comportar em determinadas situações, transformando essas pessoas em dirigentes do sistema capitalista, os próprios capitalistas, inclusive. Né? Então, seria um lugar de dar um lastro de polidez necessário para dirigir a sociedade. Muito bem. Desses pontos todos, o que nos interessa aqui é o ponto B, que é o processo que a universidade faz de formação da juventude e, no nosso caso específico, dos trabalhadores da educação, a formação de uma juventude trabalhadora, filho de trabalhadores, que acessam os cursos de licenciatura. Né? Então, grande parte dos professores e professoras formados nas licenciaturas tem origem nas classes trabalhadoras, são filhos de trabalhadores. E aí, quando a universidade olha, né, quando os cursos superiores, quando os cursos de licenciatura olham para esse grupo social que acessa com interesse em ser professor ou professora, quando olha de uma forma monolítica, né, de uma forma única, abstrata, e tenta oferecer para essa juventude uma formação que vem de um outro espaço teórico, de um outro espaço cultural, de um outro espaço que normalmente ou é a Europa ou são os Estados Unidos, né, que são as teorias que ocupam as nossas formações, a universidade e os cursos de licenciatura acabam por tornar esses jovens futuros interessados, professores, em operadores, em agentes, em terreno fértil para ideias e propostas e organizações como essa que nós estamos experimentando nesse momento, que neste curso temos chamado de empresariamento. Então, se a universidade e se os cursos de licenciatura e os cursos de formação, não sendo críticos, estão distanciados, por exemplo, da realidade nacional e da realidade das escolas, e da realidade do povo, esses cursos vão formar jovens estudantes que aceitam depois, quando no local de trabalho,
qualquer tipo de imposição teórica e prática, admitindo aquilo como verdade e como a única verdade para o desempenho da profissão e do trabalho. Então, nesse sentido, o item dele que o professor Álvaro elenca aqui é muito pertinente. Com relação ao terceiro ponto, dos 4 que eu enunciei aqui, a formação de professores e as suas contradições nas universidades brasileiras e nas universidades de licenciatura, o que merece um destaque é que boa parte, e aí nós precisamos também recorrer à história. A partir de 1970, a Universidade Brasileira tomou um rumo diferente, né? Porque em 68, pressionado pelos movimentos que já estavam debatendo a reforma universitária brasileira a partir dos anos de 1950, em 68 os militares resolveram fazer a reforma universitária, e eles fizeram a reforma universitária. Eles promoveram a reforma universitária. Ocorre que a reforma universitária, que era uma agenda do pensamento desenvolvimentista, de muitos marxistas, de muitos pensadores de esquerda entre os anos de 50 e 60, da UNE, do movimento estudantil, dos movimentos pela base, todos os movimentos pela base, né, seja pela educação ou não. Acontece que essa reforma universitária que era requerida por esses grupos populares, ela se transforma numa reforma universitária aos interesses do capital e do neoliberalismo iniciante já nos anos de 1970. Eu acho que quem acompanhou o primeiro encontro aqui com o professor Márcio Postmer, ele vai situar nos anos de 1970 o início desse processo todo que nós, nos últimos 50 anos, portanto, experimentamos hoje na sua escalada superior, né? Então, o início da crise estrutural do capitalismo, identificada por alguns nos anos de 1970, e depois a sua expansão nesses 50 anos, vai coincidir, então, com a implantação de um modelo neoliberal organizado pela ditadura militar no Brasil. E, nesse momento histórico, ali, da reforma universitária, há um projeto, claro, de empurrar tudo aquilo que tinha lastro ou que tinha algum tipo de relação com o marxismo, foi empurrado para fora da universidade, justamente por causa da mudança operada pela reforma universitária. A reforma universitária de 1968, que vai organizar a universidade brasileira e, consequentemente, vai organizar uma forma de pensar a partir da universidade, no centro de pesquisa, na pós-graduação. Esse modelo vai excluir todo tipo de pensamento que pudesse considerar o marxismo, por exemplo, como uma orientação teórica. E nós vamos experimentar isso nesses últimos 50 anos com muito sofrimento, porque se nós observarmos o que acontece na sequência, nos anos de 1980 e início de 1990, nós temos alguns suspiros de debates populares, oriundos aí, então, dos trabalhos que estavam sendo recuperados, né, de alguns autores que haviam sido expulsos do Brasil naquele período, e que as universidades acabam recuperando parcialmente, mas nenhum desses autores que vão colocar uma pauta de esquerda, uma pauta revolucionária, nenhum desses autores, aliás, há evidentemente autores, né, mas nenhum desses autores são lidos numa perspectiva de organização do pensamento teórico para uma sociedade em revolução, em processo revolucionário, que é o que nós defendemos. Então, esse pequeno suspiro dos anos de 1980, início dos anos de 1990, eles foram apagados imediatamente na sequência por outra avalanche que nós tivemos de aprofundamento do neoliberalismo no Brasil, e depois a gente tem as consequências disso, na minha opinião, pelo que eu tenho estudado até hoje. Nesse sentido, nós vamos encontrar, então, hoje, na formação inicial de professores e professoras, um conjunto de escolas de formação que se distribuem em 2 modelos, praticamente, né? Um que forma para a educação primeira, ali até a 5ª série, até o 5º ano, que são os cursos de pedagogia,
e outra formação de grupos especialistas, né, que as licenciaturas no Brasil, diferente de outros países, elas são organizadas por disciplinas, né, com especializações. Então, a Universidade Brasileira tem essa característica de formar esses especialistas em determinadas áreas, né, em todas as áreas das ciências naturais ou das ciências sociais e humanas, mas forma especialistas. Então, nós temos os cursos de licenciatura como formadores de especialistas na matemática, em letras, na história, na geografia, que são os professores do 6º ano até o final do ensino médio. Essa formação é toda contraditória e fica muito dependente, então, das estruturas da própria universidade. O Brasil, em 1960, tinha apenas um programa de mestrado. Um programa de mestrado. Em 1960. 1960 até hoje, gente, é nada. São 60 anos. Né? Eu tenho 54. Né? Isso não é nada. Eu gostaria de dizer 200, mas são 60 anos. Na história do nosso país, 60 anos não é nada. Então, nós tínhamos um curso de pós-graduação em 1960. O Brasil, agora, o último dado que nós temos, e o Roberto Ler traz isso, hoje deve ter mais de 5.000 programas de pós-graduação no Brasil, juntando mestrado e doutorado, mas em 2004 o Brasil já tinha acima de 2.000, então em 40 anos deu um salto aí de 0 para 2.000 cursos, e em 2014 esse número quase dobra, né? O Brasil passa aí para próximo de 4.500 cursos de pós-graduação, e os cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado no Brasil são, junto com os grupos de pesquisa, toda essa organização universitária, são os propagadores e organizadores do campo teórico e prático em boa parte dos nossos professores na formação inicial. É óbvio que quando esses professores, esses formados, vão para a escola, para a sala de aula, eles encontram no mundo concreto uma outra formação. Né? Encontram a experiência que já está acontecendo nesse mundo concreto, que também já é oriunda de todo um debate, né, de professores que foram formados na universidade, vão para a escola, experimentam a escola, quando os formados chegam para a escola, encontram esse mundo, essa concretude imediata produz uma outra formação. Entretanto, a formação universitária, aqueles 4, 5 anos que os estudantes ficam ali e se engajam em projetos de pesquisa, iniciação científica, vontade de fazer mestrado, vontade de fazer doutorado, quase sempre tem uma influência predominante nas práticas e nas ações ou nas autorizações, que é o mais sério e mais importante, nas autorizações dos modelos que serão implantados depois, como nós estamos experimentando agora, nas escolas. E no Brasil, nos últimos 40 anos principalmente, esse modelo de formação bebe quase sempre de teorias que não são produzidas na América Latina, né? São produzidas na Europa, nos Estados Unidos, e isso nos possibilita caracterizar a universidade brasileira, que sempre foi dependente do pensamento europeu ou estadunidense, como uma universidade, nesse momento, ultra dependente. A Marina Chauí chama de universidade funcional, eu não assumo essa categoria, esse termo, e prefiro trabalhar com o termo da dependência cultural. Né? Dependência, o Florestan chama de subdesenvolvimento e alguns autores chamam de dependência cultural. Essa dependência cultural faz com que a formação, não só dos professores, mas em outras áreas também, seja vinculada a teorias que sustentam, neste momento histórico, por exemplo, e que permitem que o empresariamento da educação, por exemplo, que é o que está acontecendo nesse momento, encontre nesta formação um terreno muito fértil, principalmente porque boa parte dos nossos cursos de formação inicial abandonaram, já há um bom tempo, o debate do conteúdo em detrimento do praticismo e de um certo... como que eu poderia dizer, uma certa adaptação
a possibilidade do encontro de muitas teorias ao mesmo tempo na mesma pessoa, né? Então, nós chamamos isso de ecletismo, alguns autores chamam de ecletismo, em que os nossos lugar esse, né, lugar teórico em que as pessoas formadas por aqui vão dizer que não existe mais a verdade, por exemplo, né, e que a verdade é puramente uma narrativa, né? Então, toda vez que nós temos um processo teórico que afirma permanentemente que as verdades não existem mais, né, e que não adianta buscar a verdade, porque a verdade está no campo da narrativa, no campo da linguagem, que a verdade tem origem na linguagem, que tudo é fluido, que o conhecimento é fluido, que o conhecimento está em todos os lugares, que o conhecimento é fácil encontrar o conhecimento, que o conhecimento científico é desnecessário. Toda vez que nós temos teorias que reforçam essa linha de pensamento, elas sustentam e elas autorizam o que nós estamos experimentando agora com o que o professor o professor Demerval Saviani chama de neoprodutivismo. Pois muito bem. Para enfrentar, então, tudo isso, né? Qual o desafio da nossa parte, de militantes do movimento social, militantes da educação básica, pessoas que pensam diferente do pensamento hegemônico hoje, porque hoje nós estamos em vantagem, né? E nós tivemos a ilusão nos anos 80, e olha que eu vivi os anos 80 nessa ilusão, né? Que nós estávamos num momento de avanço, de ataque. Nós podemos ter certeza que nesse momento nós estamos em desvantagem, principalmente aqueles intelectuais, militantes, pensadores que lutam contra a hegemonia do atual modelo ultraliberal, né? Nós estamos perdendo terreno, tanto é verdade que se nós olharmos o número de pessoas que desejam fazer licenciatura hoje, por exemplo, nas universidades, nós levamos um susto enorme. Na última década, de 2010 para cá, as pesquisas já apontam isso, a maior parte das pessoas formadas para serem professores, a maior parte está nos cursos de educação à distância, né? Assim, os cursos privados já eram muito grandes, as universidades públicas já vinham perdendo terreno, hoje a maior parte tem sido formada pelos cursos de educação à distância, e a contar na nossa universidade, por exemplo, na Unespar, nos últimos 10 anos, a formação de professores, aqueles que se formam, né, para serem professores, tem ficado em torno de 25% a 30% na maioria dos cursos de licenciatura, né? Então, nós estamos perdendo esse terreno, perdendo esse campo, perdendo essa luta. As determinações são inúmeras, né? Assim, nós não podemos dizer que isso se encontra só nas contradições internas da universidade, não é, né? Não é isso, né? São muitas determinações, tem questão econômica, tem o trabalho, tem a desvalorização da profissão, tem tudo, tem de tudo aí, né? Mas nesse momento nós estamos em desvantagem e a nossa resistência, então, não pode ser uma resistência passiva, né? O desafio é como organizar essa resistência em movimento, que eu estou chamando aqui de resistência em movimento, e algumas pessoas chamam de resistência ativa, mas como fazer isso, né? Como criar uma universidade, como criar a formação universitária e depois a formação continuada, porque eu não consigo separar muito essa coisa, né, da formação inicial e continuada. Me parece que a gente precisa conversar sobre isso, mas como que nós podemos organizar isso? É necessário ter claro, então, aos militantes, dirigentes da APP Sindicato, dos outros movimentos sindicais, professores e professoras, e quando é preciso ter clareza de que na universidade nem todos os pesquisadores, os professores de pós-graduação, nem todos os seus professores da universidade são críticos, nem todos são revolucionários, nem todos batem contra o capitalismo. Ainda que alguns tenham esse discurso anticapitalista, nem todos sabem dizer o que querem colocar no lugar do capitalismo. E nem todos que reproduzem uma teoria técnica
política bonita, tecnicamente falando, conceitos, expressões, categorias, importações de teóricos europeus ou americanos, nem todos esses, de fato, querem combater o capitalismo e, por consequência, combater isso que nós estamos combatendo aqui nesse curso, nesse encontro. Porque muitas vezes, e aí eu volto ao primeiro tema, muitas vezes as pessoas olham para a universidade, olham para os seus professores, olham para aqueles discursos bonitos e acham que aquele discurso é sempre um discurso crítico, porque na universidade ninguém quer ser conservador. Os conservadores, inclusive, se dizem críticos. Então, isso é incrível, como a gente experimenta isso no dia a dia. Os próprios conservadores apresentam críticas permanentes, inovações permanentes, e as pessoas, quando olham para a universidade como uma totalidade monolítica, né, fechada, acreditam que essa universidade tem um jeito só, uma forma só, e não é verdade. Então, no processo de resistência, é preciso saber com quem nós devemos nos aliar, porque quando nós nos aliamos aos grupos que reproduzem o pensamento, que combatem as teorias que podem produzir efeito ativo na mudança da sociedade, e isso é feito permanentemente. Não é à toa que o marxismo sofre um ataque violento por dentro de cursos importantes de formação de professores, cursos da área de história, cursos de letras, cursos de pedagogia, grupos de pesquisa, frentes importantes, confundindo, sem ler minimamente, né, nada, confundindo Stalin, por exemplo, com o marxismo. Esses grupos reforçam a luta capitalista e não o contrário. Né? Eles reforçam aqueles que são os nossos adversários e não o contrário. Então, é necessário para a resistência ativa, né, para essa resistência em movimento, resistência em organização, que a gente abandone, então, né, a gente saia da ilusão de que a universidade é um bloco unido, né? Não é. E aí, por fim, então, para encerrar esses últimos 4 minutos, eu quero dizer que o que nós temos visto aqui nesse curso, com muita alegria, né, assim, porque isso tem sido muito bom desde o início, né? Fala do Postman, depois da Adriana, o encontro, a fala da professora Edneia sobre a BNCC e o último encontro, que os nossos enfrentamentos a partir dessa leitura, a leitura tem sido muito, muito bem feita. Essa leitura está, na minha opinião, ela nos ajuda a elaborar uma teoria daquilo que deve ser combatido. Né? Então, agora, o que fazer? Né? O professor Saviani, muito recentemente, ele vai dizer assim, que o grande adversário da implantação da BNCC, dos termos que estão postos aí, que é a terceira versão da BNCC, e do neoprodutivismo, é a formação de professores. Porque o governo Temer, por exemplo, os seus intelectuais, eles se preocupavam demais em como fazer com que as universidades e os professores mudassem o comportamento para se adaptarem à BNCC. Essa era a grande preocupação dos caras. A gente vê em todas as falas deles. Por isso, ainda que vejam, toda essa crítica que eu estou fazendo para a universidade aqui, ela precisa ser considerada como autocrítica. Eu estou fazendo toda essa crítica para dizer, ao final, assim, é a universidade, e principalmente a universidade pública, ainda o espaço que forma a juventude, porque a universidade, como ela é cheia de contradições, né, ela ainda tem todos os grupos ali dentro funcionando, mas ela é ainda o espaço que promove, que organiza e que faz a crítica. Então, entendam isso, por favor, como autocrítica. Eu estou fazendo aqui um debate acadêmico, obviamente, né, de autocrítica. Não estou dizendo assim, vamos abandonar a universidade porque ela não serve para nada, não é nada disso. Bem ao contrário. Mas a universidade precisou ser atacada, a ciência precisou ser atacada, destruída, principalmente os cursos de licenciatura serem desqualificados, para que os professores pudessem ter uma formação para se adaptarem à BNCC, né? A nova BNCC, ao novo ensino médio, ao neoprodutivismo, ao empresariamento. Então,
A grande preocupação dos teóricos, e eu ouvi muitas falas sobre isso, era assim, como que os professores vão se adaptar àquilo que os alunos precisam aprender? É incrível que o discurso é invertido, né? Primeiro se define o que os alunos, assim, olha, os alunos precisam aprender isso aqui agora, que é o novo, é o sujeito fragmentado, é o sujeito adaptável ao capitalismo, eles precisam aprender isso aqui e vocês, professores, precisam se adaptar a isso. E os professores sempre foram o grande problema, né, para esse modelo. Por quê? Porque a resistência acontece na prática, no dia a dia da escola. Então, tanto os professores foram muito criticados nesse período, assim, como fazer com que esses professores se adaptem ao que nós queremos? Essa era a grande pergunta do governo, principalmente depois do governo Temer e do seu ministério. Dos que defenderam o modelo que estava posto ali na BNCC. Como fazer com que esses professores, que a formação desses professores seja nos termos em que nós desejamos? E nós pensamos o contrário. Nós temos que pensar como que nós vamos resistir a isso. Na minha opinião, para resistir à base didático-pedagógica do aprender a aprender, a base psicopedagógica das competências e habilidades e a base tecnicista, né, técnico-administrativa, do que o Saviani chama de neotecnicismo, para a gente resistir a tudo isso, tem um caminho. É o caminho da retomada dos conteúdos de qualidade social. Por isso que eu perguntei para a Valquíria semana passada sobre o currículo, né, no debate aqui. O que não está sendo ensinado? A Valquíria disse, nem aquele currículo que está lá na BNCC. Né? Aquele conteúdo não está sendo ensinado mais. Conversei com a companheira Nair, que nos acompanha aqui nesta sala hoje aqui, também sobre isso, né? Como que as plataformas estão funcionando no seu dia a dia, no conteúdo, porque qual é a forma que nós temos para resistir a tudo isso e qual é a formação que os nossos companheiros e companheiras precisam ter para que a resistência não seja uma resistência de choradeira no Facebook, ou de lamento na sala do cafezinho, ou de tristeza e de adoecimento. Qual é a forma de resistência? Como nós nos organizamos para isso? Eu, lamentavelmente, os meus 40 minutos já foram, eu vou, então, deixar o complemento aqui para o debate. Depois, quando vierem as perguntas, eu vou terminar o raciocínio que eu precisaria terminar nesse momento. Obrigado, Wanda. Concluído. Eu acho que eu falei rápido demais e arrebentei com os colegas da versão aí do Libras. Não. Você falou de uma forma assim, muito tranquila, até assim, fiquei pensando nisso, assim, como que você trouxe todo esse conteúdo de uma forma assim muito tranquila, você fez um diálogo assim, né? E nós acompanhando a tua explanação, e eu tenho certeza que o Wagner e a Juliana conseguiram também acompanhar muito bem. Eu também tenho uns comentários para fazer, e vou fazer depois, na hora das intervenções, mas eu quero destacar um pouco assim da tua fala, primeiro disso, sabe, da autocrítica que você traz mesmo, né? Por você ser da universidade, e aqui nesse espaço, fazer essa reflexão conosco, assim, nós, isso é fundamental. Isso é fundamental mesmo, muito bom. Acho que você traz isso e todo mundo que está aqui na sala está vendo isso com uma forma assim de você trazer autocrítico, mas do ponto de vista da construção, do quanto isso é importante nesse processo para nós. Eu acredito que fica isso. Wanda, desculpa cortar, você já concluiu. Minha preocupação com os tradutores era porque eu aprendi agora, recentemente, que quando a gente está falando com o pessoal que faz a interpretação, ou com os intérpretes, nós precisamos repetir, às vezes, a mesma fala com sinônimos e outros, porque o intérprete não é obrigado também a conhecer toda a linguagem que nós utilizamos nas aulas, por exemplo, né? Que é complicadíssimo para o intérprete. O intérprete tem que conviver com muita gente ao mesmo tempo. E eu aprendi recentemente que a gente precisa fazer isso, né? E a minha preocupação é falar e, ao mesmo tempo, pensar nessa tradução, na interpretação. Desculpa, Vânia. Não, imagina. Acho que sim, foi... Né? Depois o Wagner e a Juliana podem fazer a avaliação deles também, né? Porque a gente está realmente nesse processo de aprender com isso tudo. Mas muito bem.
Então, agora nós vamos ouvir a professora doutora Maria Simone Giacomini Novak. Realmente, eu fui lá no Lattes para procurar, né, o currículo de vocês, e claro, né, fica à vontade para fazer o complemento que for necessário. E nós somos contemporâneos mesmo, né, Aleixo, na PP. Começamos lá no Jardim da Infância. Então, vamos lá. A Maria Simone Giacomini Novak, nossa segunda palestrante de hoje, doutora em Educação pelo PPE-UEM, né, pela UEM, mestre em Educação, graduada em História, colega nossa de História, e Pedagogia, professora adjunta do curso de Pedagogia da Unespar, campus de Paranavaí, do mestrado em Ensino, formação docente interdisciplinar e do mestrado profissional de Educação Inclusiva. Foi pró-reitora do ensino de graduação da Unespar, 2017 a 2020. Coordenadora da linha Povos Indígenas no Brasil, História, Educação Escolar e Políticas Públicas, do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação na Diversidade do Campo, e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Desenvolve pesquisas na área de políticas públicas para a formação de professores, educação escolar indígena, interculturalidade e inclusão de indígenas na educação superior, com ênfase nas políticas desenvolvidas no estado do Paraná. E tem experiência na formação de professores indígenas e produção de material didático. Seja bem-vinda, então, a essa nossa última etapa de formação, e já agradeço também a oportunidade de conhecer você, gostei aqui do teu currículo, acho que nós vamos precisar conversar mais depois. Então, agora com você, Maria Simone, também, entre 30 e 40 minutos. Já cumprimentei as pessoas, né, no início. Quero só reforçar, então, isso que o Aleixo colocou, né, da nossa parceria aí na gestão da Unespar, né. Edneia e eu já nos conhecíamos lá do nosso colegiado, somos do mesmo colegiado, e aí a Edneia, né, me convida, e a Edneia Aleixo me convida para a gestão, e foi um espaço importante, né, é um espaço, a gestão, né, nós que somos gestores, a gestão, ela é um espaço formativo também, né? Ela é um espaço formativo e pode ser o espaço também da resistência, né? A depender do modelo de gestão. Pode ser da resistência, pode ser da incorporação, né? Das políticas. Então, assim, né? Agradecer aos colegas Edneia e Aleixo, né? Por esse convite, por essa oportunidade, e agradecer aos colegas, né? Que estão aqui da PP, por essa parceria, né? Essa parceria é uma parceria também que está muito relacionada com o nosso programa de pós-graduação, que é o Programa de Formação Docente Interdisciplinar, né? O PPI Forte Paranavaí, que é onde a gente, né, desenvolve um pouco essa questão dos estudos aí de formação de professores, sobretudo de formação de professores indígenas, né? E aí eu estava falando da questão da resistência, e aí eu fiquei lembrando da fala do Krenak, né? Do Krenak, que é indígena e referência, quando ele, né, desse período agora que a gente tem 2018, né, que a gente tem resultado da eleição, e as pessoas diziam, né, nós estamos muito preocupados com vocês, e o Krenak dizia, gente, se preocupem com vocês, porque nós indígenas sobrevivemos 500 anos a todos os tipos de ataques que essa sociedade capitalista fez e faz, né? Então, assim, a gente olhar, né, para esses povos, para essas populações, e pensar também o que é essa resistência, né, o que é esse resistir dentro, né, desse sistema colonial, né, às vezes, eu deixo, aí falar um pouco dessa questão da filiação teórica, né, eu deixava falando, nós temos, né, a mesma filiação teórica, e nós temos pensado na área da formação de professores indígenas e na área indígena, como a gente tem, né, os estudos decoloniais, toda essa discussão aí, né, dos estudos culturais, mas a gente tem pensado um pouco junto com os indígenas, né, como resistir e como eles resistiram dentro do sistema colonial,
né? Porque não é uma decolonialidade, mas eles têm resistido dentro do sistema colonial, né? E essa discussão de currículo, de alteração de currículo, né, é fundamental, mas eles, nessa questão da decolonialidade, mas eles vão continuar resistindo dentro desse sistema, né, enquanto a gente não tiver a superação desse sistema, tá? Assim, falar, né, ser a última a falar, né, Wanda? Tem as vantagens e as desvantagens, né, assim, a gente já tem, né, todo o referencial aí disso tudo que já foi discutido, né, mas também as pessoas aí têm também, né, o balizamento, e falar depois do Aleixo é sempre difícil, né, porque o Aleixo, de fato, é uma pessoa que a gente respeita, nem entende aí, respeita a trajetória e a falha, a articulação, né, mas eu vou tentar aqui. Eu fiquei me sentindo um pouco mais burocrata, porque eu vou falar um pouquinho, né, dessas diretrizes para a formação inicial e continuada, né, que nós temos hoje em vigência, que inclusive rompe, né, com essa formação que a gente queria, né, isso que o Aleixo falou, é difícil separar a formação inicial da formação continuada, isso que a gente queria, né, que caminhasse junto e que nessa perspectiva, né, de empresariamento, de uma educação superior privado-mercantil, como que a gente tem, inclusive, essa separação, formação inicial e formação continuada, essa tentativa, né, tentativa que, né, tem caminhado a passos largos, né, de divisão, de formação inicial e de formação continuada, que vai levando ao afastamento, ao dividir a formação inicial e a formação continuada, vai levando ao afastamento da educação básica e da educação superior. Aquela perspectiva de aproximação de educação básica e de educação superior, que nós construímos, né? Que o campo construiu durante aí 10 anos de discussão de uma diretriz curricular, né, que é de formação de professores, que é a diretriz curricular de 2015, que traz essa aproximação, a gente vem vendo desconstruída aí nesse período, né. Então, eu vou falar um pouquinho dessas diretrizes que nós temos, então, a partir da LDB, né. Então, a partir da LDB, nós vamos ter 3 diretrizes curriculares de formação de professores. Uma diretriz, então, curricular de 2002, depois nós tivemos, né, a diretriz curricular de 2015, que está ainda em debate, porque a gente tem tentado, né, se agarrar a alguma coisa que seja mais significativa e que considere aí, né, o movimento da área. Então, a resolução 02 de 2015, e isso que a gente tem vivenciado agora, que são as diretrizes atuais, né, de formação de professores, a 02 de 2019, né, e 2020, a 02 de 2019, que traz exclusivamente a formação inicial, e depois em 2020, quando o MEC traz, né, traz então a BNC formação, e em 2020, quando o MEC traz a BNC formação continuada, né, então faz essa separação aí da formação inicial e da formação continuada, né. Com relação, então, à diretriz de 2002, né, ela foi publicada em fevereiro de 2002, e o que caracteriza, né, essa diretriz? Nós temos que entender que nós estamos, né, no contexto de experimentando de forma muito do cotidiano, né, e de uma forma muito experimentando mesmo o neoliberalismo, né, no Brasil. E essa diretriz, ela vai se caracterizar, né, como um texto, os autores vão dizer, né, como um texto enxuto, né, como um texto que traz aí um conjunto de princípios e fundamentos aí para organizarem, né, o sistema de ensino, e vão trazer, então, né, o conceito de competências, que ele é nuclear nessa organização curricular, né. Esse contexto de competência, nós temos que pensar que ele está articulado com o quê, né? Com os PCNs, né, e com aquilo que a gente tem nesse período aí de competência, de discussão curricular mesmo, né. Então, a noção de competência, né, que ainda era muito criticada, né, já era criticada nesse período, né, pelos pesquisadores pela área, mas ela foi assumida, então, como orientadora para pensar o currículo da formação docente, né. Então, essa era a nossa diretriz que nós tínhamos em 2002.
Quando nós temos, então, a mudança de governo, né, o campo vai passar a discutir, né, e a tentar limpar, né, essa ideia das competências e das habilidades, né? Alguns autores vão dizer que nós tivemos no Brasil nesse período, né, nós tivemos uma tentativa de construção de educação como direito para suplantar essa perspectiva, então, da educação das competências e habilidades, né? Então, nós experimentamos aí, de 2003 até aí, né, mais ou menos 2015, essa tentativa de construção de educação como direito na contramão dessa perspectiva das competências e das habilidades, que com o golpe de 2016 são retomadas e vêm, né, para BNCC, né, para a BNCC, da Educação Básica e Ensino Médio. Claro que, ao nós termos, né, uma reformulação do currículo da educação básica, nós vamos ter uma reformulação, uma proposta de reformulação daquele currículo que é o currículo dos formadores, né? O currículo, então, da educação superior, né? Então, ao assumir, né, ao governo, quando o governo Lula assume, nós vamos começar a ter uma discussão de superação, então, dessas diretrizes, que vão caminhar também com as discussões atreladas ao nosso Plano Nacional de Educação, né? Às vezes a gente fica lá, né, na universidade e a gente está lá, né, dando aula no cotidiano, e os alunos dizem, mas professora, né, e para onde nós vamos? E aí eu tenho, né, claro que isso não... lido os autores e pensado no Plano Nacional de Educação como um documento que vai nos nortear, né? Quando a gente vai perdendo todas as referências aí documentais, né? Quando a gente vai tendo essa substituição, né? Uma resolução atrás da outra, resoluções sem diálogo, eu fico sempre pensando no Plano Nacional de Educação, que, por mais que a gente faça crítica, né, em determinados momentos, né, gente, nem crítica de documento a gente faz, porque em determinados momentos, né, os documentos postos são melhor do que aquilo que está sendo proposto, né. Então, como que essa construção do Plano Nacional de Educação aconteceu, né, por mais que a gente tenha críticas ao Plano Nacional de Educação, mas ele acontece no momento, então, né, de maior diálogo entre o governo, entre o campo e entre aquilo que é o Conselho Nacional de Educação, né? Então, o Plano Nacional de Educação, ele vai trazer ali, né, na meta 15, na meta 16, na meta 17, na meta 18, né, uma tentativa, então, de melhoria dessa formação, tanto inicial quanto continuada de professores, né? Traz, isso que a Alex trouxe, né, os números aí da pós-graduação, traz para a pós-graduação também um espaço importante de formação, né, de formação continuada e de qualificação mesmo da educação básica também, né? E aí, o Plano Nacional, as diretrizes curriculares de 2015, que era a diretriz vigente, né, até 2019 aí, ela vai caminhar muito junto com o Plano Nacional de Educação, né, uma perspectiva, então, de que a gente tenha essa formação inicial e continuada articulada, e que nós tenhamos essa aproximação universidade-educação básica, né? Então, nós tivemos em 2015, né, superando aquela resolução de 2002, né, muito focada nas competências e habilidades, então nós tivemos em 2015, depois aí de 10 anos de discussão, né, a resolução 02/2015, né, que para nós da universidade, né, para nós que somos da universidade, foi um documento muito discutido, né? Então, nós tivemos a resolução 02/2015, que vai definir, então, as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada, né? Então, em 2015, nós temos essa diretriz que trabalha com essa formação indissociada, né? Formação inicial e formação continuada,
né? Essa diretriz de 2015, ela vai, então, é composta ali, né, por 25 artigos, 8 capítulos, e uma das questões que ela traz é a ampliação da carga horária para os cursos de formação inicial de professores, 3.200 horas, né? Em muitas das nossas universidades, nós perdemos um tempo, ao invés de discutir o currículo de fato, né, que trouxesse um currículo que traz, né, uma diretriz que traz uma concepção ampliada de currículo, uma concepção ampliada de formação docente. Nós perdemos um tempo ali discutindo, como fazer essa questão das 3.200 horas, quando isso não era central, né? O central era a gente pensar nesse currículo de fato, né? Essa diretriz de 2015, ela traz um elemento que é fundamental e que agora desaparece, né? Que é a indicação da elaboração de um projeto institucional de formação de professores por parte das instituições formadoras. Então, as universidades, pela Resolução 02/2015, tinham que ter, né, um projeto institucional de formação de professores, né? Isso deveria ter proporcionado nas universidades, né, esse diálogo, né, e essa aproximação com a educação básica e esse diálogo da indissociabilidade, formação inicial, formação continuada, né? Essa diretriz também, ela era pautada, né, por uma concepção e por uma indicação de uma base comum, né? Às vezes a gente faz muita crítica da base comum, né? Mas por quê? Porque essa BNCC que nós temos é uma BNCC que desconsidera a discussão do campo, a discussão da área. Mas a discussão por uma base, né, é uma discussão que é nossa, é uma discussão que nós defendemos, né? Mas que base, né? Uma base pautada por uma concepção de educação como processo emancipatório permanente, né? Reconhecimento das especificidades do trabalho docente, né? Que conduz a praxis, né? Como a expressão da articulação entre teoria e prática e a exigência, né? Que se leve em conta a realidade dos ambientes das instituições educativas da educação básica e da profissão, né? Então, nós tínhamos essa perspectiva de base. E a Resolução 02/2015 traz essa perspectiva de base para o currículo do ensino superior, né? Então, essa resolução traz, pela primeira vez, né, na história, um documento mais orgânico, né, que tenta, então, fazer essa articulação e pensar, então, nessa educação como praxis, né? E pensando também na articulação e na indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, né? E vai trazer elementos como, por exemplo, a prática como componente curricular, que tem uma perspectiva, né, de aproximação também da educação básica e educação superior, de pensar essa indissociabilidade da universidade, ensino, pesquisa e extensão, mas não como está colocada hoje, que é a prática pela prática, a prática para o desenvolvimento das competências e das habilidades, né? Então, essa resolução de 2015, ela vai trazer, né, como eu já disse, um conceito ampliado, né, tanto de docência, quanto um conceito alargado também de currículo, né? Então, traz uma perspectiva de base, mas é um conceito mais alargado de currículo. Não é um currículo prescritivo como o currículo que nós temos hoje, né? A diretriz de 2019, ela traz um currículo muito prescritivo, né? Então, nós temos essa concepção, né, ampliada de docência e mais alargada de currículo, né? A resolução de 2015, ela vai trazer, então, né, também um capítulo, né, o capítulo 6, específico para tratar da formação continuada dos profissionais do magistério, e aí também essa ampliação, nós estamos falando de formação de profissionais do magistério, né, que a gente, na universidade, nós ainda, né, já tivemos colegas que falaram sobre isso, mas na universidade a gente precisa ampliar e fortalecer esse debate de formação de profissionais, né, do magistério, não apenas de professores, né? E ela vai trazer, então, nesse capítulo 6, né, a formação continuada dos profissionais do magistério, discutindo, então, os aspectos que devem ser, né, contemplados nos cursos, programas e ação de formação
e ações de formação de professores. Ela vai trazer princípios orientadores, né? E não um currículo prescritivo como esse que nós temos agora, né? É a primeira vez também que nós temos uma resolução, né, que vai trazer um capítulo, né, sobre a valorização dos profissionais da educação, né? O capítulo 7 da resolução se intitula, né, dos profissionais do magistério e sua valorização, né? É uma inovação, né, em termos de diretrizes, né? É uma conquista histórica, né? Vai trazer para o debate também de formação de professores, temas caros, né, à profissão docente, como as questões pedagógicas, a gestão educacional, e as temáticas que envolvem a diversidade dos sujeitos, culturas e saberes do conhecimento escolar, né? Como que traz, né, para o currículo a necessidade de dialogar com esses sujeitos. E vai contemplar também, né, dentro das dimensões formativas, as questões da inclusão, da diversidade e da pluralidade, né? Com relação, então, a isso que a gente tinha dito da prática como componente curricular, né, ela é colocada com a intenção, então, né, de ser uma prática que estabelece, né, um novo princípio de organização dos nossos projetos políticos pedagógicos, né, propondo, então, uma diluição, né, ao longo do curso, entre essa divisão que a gente faz muito de disciplina teórica e disciplina prática, né? Então, assim, quem vai para a escola, né? Quem de nós da universidade vai para a escola? Professores de estágio, né? E a perspectiva era, não, olha, o professor, tanto o professor formador, né, quanto aquele professor que está em formação, tem que fazer esse diálogo com a educação básica, né? Porque senão nós ficamos lá sacralizados, como diz Aleixo, ou encastelados lá no nosso ambiente, né? Então, nós tínhamos essa perspectiva, a Resolução 02/2015, né, que estava então, orientando, passa, né, a partir de 2015, a orientar, né, como devem ser os currículos, ela tem essa perspectiva. O que nós temos, então? Essa resolução, né, os nossos currículos não haviam sido ainda nem implementados de forma a ter pelo menos um ciclo avaliativo, né, muitos currículos não tinham sido ainda se integralizado, né, por exemplo, o meu curso de pedagogia não tinha ainda experimentado isso, né, que foram as alterações oriundas da Resolução 02/2015 que os cursos fizeram. Nós nem tínhamos ainda, então, experimentado e vivenciado essa discussão, não tínhamos ainda na universidade realizado os nossos projetos, né, e a nossa política de formação de professores. Nós tivemos, então, nós vamos tendo a prorrogação do prazo de implantação da 02/2015, né? E aí nós tivemos, então, né, isso que nós conhecemos aí e que nós vivenciamos em 2016, que é o contexto, né, que vai levar à promulgação da atual Resolução 02/2019, que é também conhecida, né, que a gente conhece aí como BNC Formação, né? Então, nós temos a BNCC do ensino médio e do ensino superior, nós temos, a partir da Resolução 02/2019, a BNC Formação, né? Então, com o golpe de 2016, né, quando o Michel Temer assume, né, e ele e o Mendonça Filho, né, assinam, né, a revogação da nomeação dos conselheiros do Conselho Nacional de Educação, né, a gente perde também a perspectiva de construção de um Conselho Nacional de Educação como órgão de Estado e fica, né, subjugado a isso que nós conhecemos, né, essa prática que nós conhecemos de política de governo. Então, nós temos o golpe, temos a destituição, né, dos conselheiros do Conselho Nacional de Educação, que tinham, né, construído, inclusive, essa diretriz de formação de professores de 2015, né, e uma secundarização do Plano Nacional de Educação, né. Então, esse contexto vai nos levar, então, a publicação das atuais diretrizes curriculares, né? Então, o que nós temos hoje, né? O que nós temos hoje para a formação de professores, né? Nós temos
a resolução 02/2019, né, que se denomina, né, resolução, né, CNE, do Conselho Pleno, né, de 20 de dezembro de 2009, que define as diretrizes curriculares educacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a formação de professores da educação básica, né? Então, já no título, né, já no seu, ela vai trazer que é a formação inicial, né? E aí, em outubro de 2020, nós vamos ter, então, a publicação da resolução 1 de 2020, que se denomina, né, diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada de professores da educação básica e institui a Base Nacional Comum para a formação continuada de professores da educação básica, que aí se chama BNC Formação Continuada, né? Nós temos nas universidades discutido muito pouco a BNC Formação Continuada, porque nós estamos, né, no embate, né, da BNC Formação e da Diretriz 02/2019, né? E aí, rompendo, né, com tudo aquilo que havia sido construído, o que essa resolução, né, que nós temos que implantar nos nossos currículos de formação de professores, o que nós temos, né, uma retomada, né, das competências e das habilidades. Uma retomada das competências e das habilidades e uma articulação, então, com a BNCC do ensino da educação básica, né? Essa resolução, então, a BNC Formação, ela tem um total alinhamento, né, com a BNCC da educação básica. Ela vai trazer, então, para a formação inicial de professores, né, ela vai deixar de estar organizada por núcleos, né, e vai se organizar a partir de 3 dimensões, né, e essas 3 dimensões, elas estão tanto na BNC Formação, quanto na BNC Formação Continuada, e traz, então, essas três dimensões para a formação, qual seja, né, então, conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional, né, e aí, quando a gente fala de prática profissional e engajamento profissional, dentro dessa perspectiva, né, que nós já discutimos aqui, de empresariamento, de plataformização, né, e dessa perspectiva privado-mercantil que a gente tem aí para o ensino superior, né. Essa resolução, então, né, que estamos tentando combater, né, o que ela traz, né? Ela busca uma formação, então, pragmática e padronizada, né, pautada na pedagogia das competências e comprometida com os interesses mercantilistas e das fundações privadas, né? Isso tudo que a colega, né, a Adriana, já trouxe para a gente lá. Então, assim, isso tudo está colocado no empresariamento, né, da educação, está posto aqui nessa diretriz, né? A assunção da noção de competências para a construção dos currículos das licenciaturas, né? De forma geral, o documento vai resgatar, então, essa noção de competências como orientadora, né, da formação de professoras, que vai se basear muito nesse modelo australiano e que vai tomar, né, o PISA como um elemento padronizador para a avaliação, inclusive, dos nossos currículos do ensino superior, né? Vai se caracterizar, então, por um modo prescritivo, né, acerca de como deve ser a formação inicial dos docentes e padroniza e ingessa os cursos de formação de professores, né? Trata exclusivamente, então, da formação inicial de professores, ainda que cite, né, brevemente, em algum momento cita, né, em apenas 3 incisos, a formação continuada, que deixa de ser um tema presente nessa diretriz, né, e vai, então, para uma diretriz específica, né. O que né, a área tem discutido, né, que essa mudança, ela vai romper com a organicidade, né, que se buscou constituir com a Resolução 02/2015, e que, certamente, né, e aí, certo, quando a gente diz certamente, né, não é adivinhação, né, mas é a prática, é a história, né, Wanda, que nos mostra, né, que ela, né, certamente trará prejuízos, né, para a necessária articulação, então, entre a formação inicial e continuada e entre a universidade
e as escolas da educação básica, né? Isso está posto na resolução, né? Essa ruptura, ela é muito visível, né? A gente consegue vislumbrar aí pelo movimento da história mesmo, né? Da mesma forma, a valorização profissional, né? Como eu disse, na resolução 02 de 2015, possuía, né, um capítulo específico que estava presente, ela fica reduzida a um inciso no texto atual, né? E aí, né, as aprendizagens, né, o documento vai dizer, olha, as aprendizagens essenciais, né, previstas na BNCC Educação Básica a serem garantidas aos estudantes requerem o estabelecimento das pertinentes competências profissionais dos professores, né? Aquilo que o Alex encerrou com a fala dele, né? Olha, se eu tenho uma necessidade, se o meu aluno precisa saber disso, o que esse professor, então, né, qual vai ser o currículo para esse professor, né? Então, nós percebemos que é uma limitação, né, de uma formação crítica e reflexiva ao dedicar, então, metade da carga horária dessa diretriz, né, vai se dedicar, então, à aprendizagem dos conteúdos relacionados à BNCC, né? Então, e vai ter uma concepção restrita de docência, né? Aquilo que nós dissemos que a diretriz anterior trazia uma concepção mais alargada de docência e de currículo, aqui nós temos uma formação restrita de docência, né? O artigo 2º da resolução vai dizer, ó, formação docente pressupõe o desenvolvimento pelo licenciado então, olha o que o documento traz de formação, né? Desenvolvimento pelo licenciado das competências gerais previstas na BNCC Educação Básica, bem como das aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes, né, quanto aos aspectos intelectual, físico, cultural, social e emocional da sua formação, né? Então, em resumo, né, o que a gente tem hoje posto, né, por essa BNC formação para o ensino superior, né, para os cursos de formação de professores, é isso, né? Essa lógica reformista, contrária, né, e que desconsidera o movimento do campo, né? Uma redução, então, de uma formação voltada para as competências e habilidades, né? Restrição curricular com 1.600 horas para os conhecimentos, então, um curso de 3.200 horas, 1.600 são para os conhecimentos e conteúdos da BNCC, né? Formação, então, separação entre formação inicial e continuada, que leva distanciamento da educação básica e universidade, né? Um movimento para restringir cada vez mais a atuação, então, do professor ao aplicador didático, né, destituído do seu saber didático. Outro elemento que a gente tem nessa resolução, gente, de forma inédita, é uma menção ao INEP como aquele que deve organizar a avaliação dos currículos, né? Como se isso fosse necessário, né? Então, assim, mostra como esse Estado, né, vai saindo desse papel mesmo de provedor para ser o regulador, né? Então, é o Estado regulador que vai regular, então, a partir da avaliação, né, da avaliação interna e externa, é isso que a gente tem vivenciado aí na educação básica e que a gente já discutiu bem aqui no nosso curso, né? Então, assim, para encerrar, né, diante de todo esse cenário, né, alguns desafios, né, eles estão colocados, né? Quais são os grandes desafios aí, né, colocados pela atual política, né, e como o elemento que nós precisamos enfrentar aí na nossa discussão de formação, né, seja inicial, seja continuada, formação inicial, continuada, articulada, né? É reforçar, né, que essa formação dos professores, ela né, o locus de formação é o espaço universitário de discussão, né, das temáticas de forma transversal, né, pela multiplicidade, né, dos campos de conhecimento e defender a universidade como esse espaço, né? Então, assim, nesse espaço, né, mais amplo que nós queremos essa formação. Então, não são em centros de formação de professores, né, não são em espaços que tem... Não, é nesse espaço da universidade com todos os seus campos de saber dialogando, né? O Saviani vai dizer, né, que nós
que o nosso desafio, então, é entender, né, o professor como aquele que domina os fundamentos científicos e filosóficos, que lhe permite, então, né, compreender o desenvolvimento da humanidade, a partir daí, realizar, né, um trabalho profundo da formação dos alunos aí confiados, né. Então, isso que o Aleixo disse, né, da necessidade do nosso caminho de resistência ser, então, a retomada, né, do conhecimento, a retomada dos conteúdos de qualidade para que a gente tenha, então, né, consiga fazer essa resistência, né? Então, sim, para encerrar, né, em síntese mesmo, então essa formação, né, então nós precisamos, né, ter essa articulação da formação inicial e continuada, né, dos planos de carreira, da discussão das condições de trabalho e a valorização, né, dos profissionais da educação, que ainda é um desafio, né, nas nossas políticas e que tem sido, então, aí, muito atacado com essa resolução, né? Temos que pensar, né, no engajamento nas conferências populares, né, por isso vivemos mesmo, né, um momento de mobilização e de resistência. Nós só derrotaremos, né, essa resolução se nós tivermos, então, mobilização e resistência, né? E uma formação, né, humana para o bem comum, né, uma compreensão de mundo, de natureza e de vida social, né? Fazer escolhas, então, nós precisamos, né, levar os nossos alunos e nós mesmos, né, a fazer escolhas com base no conhecimento do mundo real, né? E de um real que existe, né? Que não é apenas uma construção e uma abstração, né? Acho que por enquanto, então, Wanda e colegas, é isso, né? E aí a gente continua aí no debate, tá bom? Muito bem. Muito obrigada, Maria Simone, pela tua contribuição na nossa formação, e acho que é de comum acordo aqui de como as falas se complementaram, né, a partir dos fundamentos que o Aleixo trouxe para nós, e você agora fazendo esse resgate do ponto de vista das resoluções, e não foi nada burocrático não, tá? Sua fala não foi nada burocrática, muito pelo contrário. Ela trouxe o conteúdo necessário, mas trouxe a crítica também, e de uma forma bastante propositiva. E tem muito, muito a ver hoje com o que nós estamos vivenciando no dia a dia das escolas. Acho que nós conseguimos fazer essa relação, bastante pertinente. Nós estamos encerrando, então, a nossa transmissão nesse momento, do nosso 6º seminário de formação, na parceria APP Sindicato, Unespar e UEL. Hoje o tema foi sobre formação inicial e continuada dos profissionais da educação, naquilo que nós defendemos de que todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação são educadores, são educadoras, e, portanto, a formação ela precisa ser para todos esses sujeitos que estão na escola e que trabalham na escola e que fazem a educação acontecer. Nós agradecemos a explanação hoje feita, então, pela doutora Maria Simone, pelo professor mestre, né, o Aleixo. Nós vamos continuar na sala do Zoom para as intervenções, os debates, e retornaremos no 2º semestre com a nossa 2ª etapa de formação. Então, por hoje, né, neste sábado, 30 de julho, agradecemos a presença, a audiência nas redes sociais, no Facebook, no YouTube da APP Sindicato. Compartilhem, né, assistam de novo depois esta transmissão, porque ela tem um conteúdo muito importante para o momento em que nós estamos vivenciando. Então, um bom dia, né, a todos e a todas, um bom final de semana, e até a nossa próxima transmissão, nosso próximo encontro.